Boa noite a todos. É com muita satisfação hoje que iniciamos mais um evento do Grupo Gônio, o Grupo de Oncologia Norte-Nordeste. Evento esse que a gente inaugura um formato completamente diferente dos formatos que estávamos acostumados a fazer. Um evento hoje dedicado à estatística. Estatística essa que vai ser passada para vocês de forma prática, dedicada a oncologista, quem trabalha com oncologia. Quero agradecer a Pfizer por apoiar essa iniciativa e tornar realidade esse evento a todos vocês. E aqui do meu lado está o Dr. Alexandre Olímpio, ele que é uma sumidade quando a gente fala de estatística, ele que além de médico é gestor e está aqui para passar para vocês de forma prática, didática, um pouco da estatística em oncologia. A gente vai ter esse curso dividido em três módulos. Esse módulo inicial de hoje, um outro dia 30 de outubro e um último híbrido que vai ser dia 20 de novembro. Logo, logo a gente vai passar detalhes para vocês dos próximos eventos, mas eu não vou me alongar aqui, vou deixar a palavra com ele, que vai ser o astro da noite. Alexandre, muito obrigado pelo aceite. Bem-vindo ao Grupo Goni. Bom, muito boa noite, doutor Fernando, toda a equipe do Grupo Gônio. Prazer estar aqui com vocês, estar com colegas médicos. Também quero agradecer a disponibilidade desse momento de estar aqui com vocês e também agradecer a Pfizer por estar proporcionando esse encontro com o Grupo Gônio. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a apresentação. Então, como o doutor Fernando já comentou, nós teremos três encontros, e esses três encontros a gente vai estar falando assuntos relacionados à análise dos ensaios clínicos e também uma perspectiva de estatística, trazendo aí para a visão do médico oncologista. Então, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Alexandre Olímpio, eu sou médico, me formei em 1999, então agora completando aí 24 anos, final do ano. Minha formação foi toda na área de terapia intensiva e cardiologia. Eu tive a oportunidade de trabalhar bastante tempo, tanto no setor público quanto no setor privado. Tive a oportunidade também de fazer gestão de unidades de terapia intensiva, trabalhei em operadores de plano de saúde, fiz gestão de hospital e combinou que eu fiz uma carreira muito heterogênea. E dentro dessa heterogeneidade, além de trabalhar em operadores de plano de saúde, eu trabalhei também durante 7 anos na indústria farmacêutica e atualmente, há 5 anos, eu estou à frente da Tense, que é a empresa que eu fundei, e uma empresa focada em treinamento e desenvolvimento para todo mundo que está envolvido dentro do setor da saúde. Bom, isso aqui é meus dados de conflito de interesse. Então, empresas que em algum momento eu já fiz algum tipo de treinamento, algum tipo de consultoria, algum tipo de curso, e hoje esse momento aqui é um momento que é patrocinado pela Pfizer. Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai abordar esses temas, o que é o ensaio clínico versus estudo de vida real, as fases de desenvolvimento de uma molécula, o conceito do estudo pivotal, os diferentes desenhos de estudo, conceitos e formas de randomização, a parte de análise estatística primária de resultados e também cegamento e ocultação, para entender um pouco melhor o que seria isso daí. Então, quando a gente fala de estudos de vida real ou estudos de mundo real, é muito importante a gente entender o conceito por detrás de dois dados e a parte que fala sobre o RWD, que é o Real World Data. O que é o Real World Data? É o dado que está sendo extraído de uma série de fontes de dados relacionados ao estado de saúde do paciente. Então, o Real World Data é o dado bruto. E o Real World Evidence, o RWE, é quando eu transformo esse dado que está sendo coletado bruto em evidência científica. Então, é uma diferença conceitual. Um é o dado bruto, que é o Real World Data, que está sendo coletado, e o Real World Evidence é quando eu pego esse dado e transformo ele em evidências científicas. E dentro das fontes que são coletados os dados, a gente tem várias fontes. Então, a gente vai ter aqui dados que são coletados através de prontuários eletrônicos, contas médicas, dados de produto. Além disso, também
o que vem sendo muita fonte de coleta de dados de pacientes? Os dispositivos tipo smartwatch, que ele está coletando dados relacionados à saúde. Além disso, biobancos, registros, né, os dados administrativos referente ao paciente. Então, são várias diferentes fontes de coleta de dados. E quando eu pego essas fontes que estão coletando os dados e extraio ele através de uma forma ali estruturada, eu começo a fazer os estudos observacionais, que são o Real World Evidence. Então, uma das coisas importantes é a gente saber diferenciar o que é um ensaio clínico, o que são os estudos de mundo real. Então, os ensaios clínicos, eles são estudos que o tipo dele é um estudo experimental, intervencionista. O que seria isso? É um estudo que ele está focando avaliar eficácia e segurança de uma molécula que ela ainda não está no mercado, com o objetivo de quê? De ter uma aprovação regulatória dele. Então, é um estudo experimental, intervencionista. Enquanto os estudos de mundo real são estudos observacionais, que podem ser retrospectivos ou prospectivos, e não intervencionistas. Por que não intervencionistas? Porque o foco desse estudo não é buscar aprovação regulatória de um determinado medicamento. Então, esses estudos aqui, muitas vezes, os medicamentos já estão aprovados e eu vou estar fazendo estudos, quer sejam retrospectivos, quer sejam prospectivos, para poder estar avaliando questões específicas de efetividade de um determinado medicamento. O foco primário dos ensaios clínicos randomizados é avaliar eficácia, segurança e qualidade, enquanto dos estudos de mundo real é efetividade, que são coisas diferentes. A gente avalia a eficácia no ambiente controlado dos ensaios clínicos. Então, quando eu tenho um estudo de fase 3, eu estou avaliando eficácia, por exemplo, e quando eu tenho um estudo observacional, eu estou avaliando efetividade, que eu quero saber qual que é o efeito no mundo real, que são conceitos diferentes, eficácia e efetividade. A população que é avaliada nos ensaios clínicos randomizados, extremamente selecionada, através de critérios de inclusão e exclusão, enquanto nos estudos de mundo real é a população de mundo real, uma população ampla e restrita, com pouquíssimos critérios de inclusão e exclusão. A forma de monitoramento dos ensaios clínicos randomizados extremamente intensas, com base na GCP, que é Good Clinical Practice, as duas práticas de pesquisa clínica, e o ICH, que é a Comissão de Harmonização Internacional. Então, o paciente aqui ele tem todo um roteiro que ele tem que voltar no centro de pesquisa, preencher questionários, responder chamadas telefônicas. Então, todo o monitoramento é muito intenso nos ensaios clínicos, enquanto no estudo de mundo real não é necessário. Esse monitoramento vai ser com base no momento que o paciente volta para aquela consulta, aquele seu atendimento tradicional. Os comparadores de ensaios clínicos randomizados ou padrão ouro, o grupo controle com padrão ouro ou o grupo controle com placebo, enquanto no estudo de mundo real você normalmente não tem um comparador, um grupo controle, ou vai ser a prática clínica diária. Randomização em cegamento, normalmente você vai ter nos ensaios clínicos randomizados, randomização, cegamento pode ter ou não ter, é muito comum, inclusive, na oncologia você ter estudos abertos sem cegamento, enquanto nos estudos de mundo real você não tem nem randomização nem cegamento. E os custos de ensaios clínicos randomizados são os custos que a gente está falando, milionários, bilionários, dependendo da molécula, enquanto nos estudos de mundo real os custos são menores, e principalmente quando a gente vai falar dos estudos que são retrospectivos, porque o dado já está coletado lá, basicamente eu vou extrair esse dado e transformar ele em evidência científica. Por causa disso, o custo é muito menor. E uma das perguntas que a gente sempre tem que fazer é por que eu tenho que fazer um estudo clínico? Então, são vários motivos. Para avaliar a eficácia e segurança de uma nova molécula que eu quero trazer para o mercado, comparar novos tratamentos com o que já está disponível. Então, aqui eu vou fazer estudos, eu vou ter um grupo controle, às vezes com medicamento ativo, para saber se aquele medicamento que eu estou querendo trazer para o mercado é superior ou não inferior ao que já está disponível. Comparar entre diferentes grupos de participantes, que pode ser idosos, pessoas de ciência renal, população pediátrica, definir a dose mais adequada de um medicamento. Então, o medicamento que eu uso ele é 100 miligramas uma vez ao dia. Por que não é 50 miligramas uma vez ao dia ou 50 duas vezes ao dia? Eu tenho que fazer um estudo, que normalmente é o estudo de fase 2, que ele vai definir qual que é a dose mais eficaz e mais segura de um medicamento. Pesquisar novas formulações. Então, às vezes eu tenho um medicamento que ele é um infusional, agora eu quero trazer a apresentação subcutânea. Tem que fazer um estudo para validar essa apresentação subcutânea, avaliar também a questão de interação medicamentosa e também, cada vez mais,
avaliar o impacto daquele medicamento na qualidade de vida do participante. Então, a gente faz muito isso através dos PROs, Patient Reported Outcomes, que é uma forma de avaliação do impacto daquela tecnologia na qualidade de vida do participante do estudo. Não adianta só eu aumentar a sobrevida global, mas o que isso significa também na qualidade de vida do participante. Então, quando a gente olha as etapas de desenvolvimento de uma molécula, e nós estamos falando aí de etapas que, desde a jornada da pesquisa básica até um medicamento ser registrado, a gente está falando mais ou menos uma média de 10 anos. E é uma jornada muito difícil e que a cada 10 mil moléculas que são estudadas na pesquisa básica, apenas uma chega ao mercado com aprovação regulatória. Então, é um funil bastante estreito. E, além disso, existe um investimento muito grande na fase de pesquisa e desenvolvimento. Então, uma molécula chegar ao mercado, a gente está falando de basicamente 1,4 bilhões de dólares que acaba sendo investido. Então, tudo começa na pesquisa básica, onde uma molécula é identificada como promissora para o tratamento de determinada doença. Depois é feita toda a parte ali de otimização química dessa molécula, avaliar a questão de eficácia. Posteriormente, a gente vai para a fase de pesquisa pré-clínica. E por que ela se chama pesquisa pré-clínica? Porque ela é feita antes de ser iniciado os estudos em seres humanos. Então, é antes de ser feita na clínica. Então, por isso que a gente chama de pesquisa pré-clínica e que ela é feita em ambiente laboratorial. Então, na pesquisa pré-clínica, a gente vai ter os testes in vitro, que literalmente é no vitro, onde eu vou pegar ali uma cultura de células, vou botar para interagir com aquela molécula para ver questões de eficácia e também de toxicidade. E, posteriormente, eu sigo aqui para os estudos em vivo, em animais, onde eu vou testar modelos de camundongos, ratos, modelos murínicos, para avaliar a eficácia e segurança dessa molécula. A partir desse momento que no ambiente pré-clínico eu observo que essa molécula é eficaz e segura, eu posso solicitar o que? Uma aprovação regulatória através de um dossiê chamado Interventional New Drug Application, onde eu peço aos agentes reguladores, agora eu quero começar a testar em seres humanos esse medicamento. Então, aqui vai ser feita as fases de pesquisa clínica, vai variar 1, 2, 3 e até a fase 4. Entretanto, em condições normais, os estudos de fase 3 são os estudos que mostram a eficácia e segurança daquela molécula, que permite que as empresas possam pedir a concessão de registro dessa molécula, mas houve algumas mudanças que eu vou falar para vocês, que a gente pode ter, inclusive, aprovações de medicamentos com estudos de fase 2. E aqui já entra um ponto muito importante, que é o conceito do estudo pivotal. O que é o estudo pivotal? É o estudo que dá base para aprovação regulatória daquele medicamento para aquela indicação. Então, normalmente, esses estudos são estudos de fase 3, mas pode ter algumas situações, estudos de fase 2, como estudos pivotais. E se eu tiver um medicamento que ele tem 4, 5 indicações, eu vou ter um estudo pivotal para cada uma dessas indicações. E a partir do momento que o medicamento ele é registrado, ele já pode ser comercializado e a partir daí a gente pode fazer os estudos de fase 4, que são os estudos pós-comercialização, e também fazer estudos de mundo real após a comercialização. Então, quando eu tenho estudo de fase 3, eu posso pedir também a concessão de registro. Isso aqui é o NDA, que é o New Drug Application, que é um formulário que é um dossiê submetido para agências regulatórias americanas, por exemplo, o FDA, e aqui na Anvisa a gente usa o DDCM, que é o dossiê de desenvolvimento clínico de uma molécula. O que a gente teve de novidade, que foi publicado em dezembro de 2017? Foi a RDC 200. Essa RDC ela trouxe como novidade que, em algumas situações onde você tem um novo medicamento destinado à prevenção e tratamento de doenças de grave ameaça à vida altamente debilitantes, a empresa pode solicitar concessão de registro somente com estudo de fase 2, mostrando eficácia e segurança. Então, isso aqui foi uma grande novidade, utilizado na área tanto de oncologia, quanto de dermatologia, doenças raras e ultra raras, quando você tem uma tecnologia que ela vai trazer um grande ganho com relação à doença. Então, essa RDC ela foi muito inovadora, mas ela já foi revogada e entrou uma nova RDC, que é a 753, de setembro de 2023, que traz exatamente esse mesmo conceito. Outro fato importante é quando a gente fala da probabilidade de sucesso. Então, todos os medicamentos que são estudados, eles vão ter
sucesso do ponto de vista de eficácia, segurança e chegar no mercado? Não. Então, quando a gente olha esse estudo, que foi um estudo publicado na Biostatistics, ele pegou um período de 10 anos, entre 2005 e 2015, e avaliou aqui diferentes áreas terapêuticas. E o que a gente observa? Que durante esse período, nós observamos o aumento da probabilidade de sucesso, muito ligado a melhores critérios de inclusão e exclusão, melhores desenhos de estudos. Mas o que nós observamos aqui nessa linha em verde? É a oncologia. E oncologia, quando comparada a todas as outras áreas terapêuticas, é a área que tem a menor probabilidade de sucesso. E por causa disso, e por que isso daqui acontece? Porque é uma doença extremamente complexa, uma doença que tem vários alvos terapêuticos, vários critérios fisiopatológicos, e muitas vezes é difícil você acertar aquela molécula no alvo terapêutico daquela doença. Então, vocês podem observar que a oncologia a gente está falando mais ou menos de 8% de probabilidade de sucesso. Então, quando um medicamento ele chega no mercado, você pode ter certeza que ele foi um sobrevivente, né, um medicamento de oncologia, porque a probabilidade de sucesso dele chegar é a menor de todas as outras áreas terapêuticas. E quando a gente vê as diferentes fases de pesquisa clínica, aqui já falando, quando o medicamento ele começa a ser utilizado em seres humanos, no fase 1, nós temos 39% de probabilidade de sucesso, ou seja, 60% das moléculas elas já ficam aqui, principalmente por questões de segurança. O fase 2 é a fase que eu tenho a menor probabilidade de sucesso. Inclusive, alguns estudos falam que só tem 30% de probabilidade de sucesso, ou seja, 70% das moléculas elas falham na fase 2. E a gente está falando que esses 38% de probabilidade de sucesso é 38 desses 39. E quando a gente vai para a fase 3, que muitas vezes a pessoa olha, não, mas esse medicamento ele vai chegar, você tem 59% de probabilidade de sucesso, ou seja, 40% das moléculas falham por questões de eficácia ou segurança, e quando a gente vai para a oncologia, é menor ainda. Então, fase 3, basicamente, a oncologia, a gente está falando que é 50% de probabilidade de sucesso, 50% acaba falhando. Quando a gente traz um panorama de pesquisa clínica no mundo inteiro, o país que faz mais pesquisa clínica no mundo é os Estados Unidos, porque por algumas questões. A primeira questão, o fluxo de processo de aprovação de um protocolo de pesquisa nos Estados Unidos é muito rápido, são 30 dias, enquanto que aqui no Brasil já chegou a ser um ano para aprovar um protocolo de pesquisa clínica, atualmente está na faixa de 120 dias. E, além disso, tem muitos investigadores nos Estados Unidos. Se nós olharmos aqui para o Brasil e América do Sul, a América do Sul faz menos do que 10% da pesquisa clínica que os Estados Unidos faz. O Brasil atualmente está em 10º lugar, 19º lugar em pesquisa clínica, fazendo 2,3%. E ao longo dos anos, o Brasil sempre ficou aqui variando no ranking, de uma forma até meio que um platô flat, já chegou a ser 25º, mas atualmente está em 19º lugar. Bom, quando a gente vai falar dos desenhos dos ensaios clínicos, é importante a gente entender como é que é feito esses desenhos e qual que é a metodologia que acaba sendo utilizada. Então, a gente tem o chamado ensaio clínico randomizado. Então, qual que é o conceito da randomização? É a alocação aleatória entre os braços de tratamento de uma forma totalmente sem escolha. A alocação vai ser aleatória. E isso é muito bom, porque quando eu faço a randomização, ele garante o quê? A comparabilidade dos grupos. Então, isso significa o quê? Que os indivíduos vão ter a mesma probabilidade de estar num grupo de intervenção ou no grupo controle, isso quando a randomização ela vai ser, por exemplo, uma randomização 1 para 1. E é o modelo utilizado para a aprovação de novos produtos, que são os ensaios clínicos randomizados. Então, a randomização, que é essa alocação aleatória entre os braços de tratamento, se a gente for pegar uma randomização onde eu tenho uma alocação 1 para 1, é basicamente como se fosse um cara ou coroa. Tem uma probabilidade de cair no braço ou de cair no outro. E a grande questão que a gente tem que perguntar, vem cá, mas na prática, como é que funciona essa randomização? Então, essa randomização, na verdade, quando a gente vai pegar os ensaios clínicos multicêntricos, existe uma central de randomização, onde eu recruto esse paciente, eu vou alocar ele dentro do sistema do estudo e o próprio sistema vai gerar uma randomização desse paciente. Então, vai falar, esse paciente vai pegar o kit 24. Kit 24, a gente não sabe se tem medicamento de intervenção, ou se tem placebo, ou se tem um medicamento do grupo controle. Porque quem vai estar fazendo isso vai ser essa central de randomização e
consequentemente, o investigador ele não vai ter nenhum tipo de intervenção com relação a qual é o braço que o participante vai estar indo. Então, quando a gente pega um estudo, que aqui, como exemplo, a gente tem 99 participantes, e eu faço uma randomização onde 50 vai para o grupo intervenção de forma completamente aleatória e 49 vai para o grupo controle, o que nós observamos aqui? Que a gente já tem a mesma proporção de participantes num braço, no outro. Então, a gente vai ter uma randomização aqui 1 para 1, que é uma randomização de alocação igual. A gente tem a mesma proporção de participantes num braço ou no outro. Tem que ser igual? Não, tem que ser semelhante. Não obrigatoriamente tem que ser igual. Mas também nós temos uma situação chamada unequal allocation, alocação desigual, onde eu pego a mesma população aqui de 99 participantes, 66 vão para o grupo intervenção e 33 vão para o grupo controle. Então, o que nós já observamos aqui? Que eu tenho uma proporção de 2 para 1. Então, 2 no grupo intervenção e 1 no grupo controle. Então, tem uma alocação 2 para 1. Aqui entra um fato interessante. E qual que é o fato? Quando eu vou fazer um protocolo de pesquisa, a gente tem lá um momento que eu tenho que esclarecer tudo que vai acontecer no protocolo de pesquisa para o participante, para ele posteriormente estar, inclusive, assinando o termo de consentimento livre esclarecido, que é o TCLE. Então, nesse momento, por exemplo, se eu tenho um braço que vai ser placebo, por exemplo, eu tenho que deixar muito claro para o participante que ele pode cair, inclusive, no grupo placebo, e que o placebo, na verdade, ele não vai estar recebendo nada que seja biologicamente ativo. Vai ser uma substância totalmente inerte. Então, quando eu tenho uma randomização para um, o que isso significa com o grupo controle placebo? Que o participante tem 50% de probabilidade de cair no grupo placebo. E muitas vezes esse participante fala, vem cá, mas eu não quero ficar no placebo, eu quero receber o medicamento da intervenção. Então, quando você tem um cenário desse, às vezes você corre o risco de diminuir o seu recrutamento no estudo. Mas quando eu tenho uma alocação 2 para 1, onde esse 2 é no grupo intervenção, o que significa isso? Eu vou dobrar a probabilidade do participante cair no grupo intervenção. E eu vou ter 2 vezes mais a probabilidade dele cair no grupo intervenção do que no grupo controle. Isso, o que permite? Permite com que eu consiga aumentar o recrutamento no estudo. Entretanto, o que os dados trazem? Quando eu faço um manico allocation, tem uma perda de poder estatístico do estudo na faixa de 15%. Então, eu tenho que fazer algo para minimizar essa perda de poder estatístico. E é o que significa isso? Eu tenho que aumentar o meu tamanho amostral para minimizar essa perda de poder estatístico numa unequal allocation, por exemplo. E a randomização tem 2 formatos que eu posso fazer. A chamada randomização simples, que essa aqui eu faço quando eu tenho um estudo com tamanho amostral maior. Então, um participante entra, vai para um braço, depois 4 entram e vão ser jogados aleatoriamente para outro braço, depois um vai para outro braço, depois 2 vai para outro, depois 3 vai para outro, depois um vai para o outro. Ou a randomização em bloco, que ela é mais utilizada quando eu tenho estudos com amostras menores. Então, a cada bloco de 4 participantes, 2 vão para um braço, 2 vão para o outro. Depois, a cada 4, 2 vão para um braço, 2 vão para o outro. A cada 4, 2 vão para um braço, 2 vão para o outro. Então, essa randomização em bloco, ela permite com que eu consiga manter uma boa randomização de forma homogênea, principalmente em estudos que têm amostras menores. Se eu tiver, por exemplo, uma randomização em bloco, num estudo com a randomização 2 para 1, o que eu tenho que fazer? Blocos de 3. Então, a cada 3, 2 vão para um braço, um vai para o outro. 2 vão para um braço, um vai para o outro. Então, eu posso também fazer essa randomização em bloco, quando eu tenho, inclusive, um manico allocation com uma randomização 2 para 1. Então, como é que eu faço para avaliar se houve uma boa randomização? Então, nós temos essa tabela número 1, que é a tabela que traz as características basais da população daquele estudo. E essa tabela, que muitas vezes a gente passa direto por ela, ela é muito importante. Porque para eu saber se houve uma boa randomização, as características dos grupos têm que ser semelhantes, têm que ser homogêneos. E por que isso? Porque no ensaio clínico eu defino lá os meus critérios de inclusão e exclusão, que todos os participantes vão ter esses critérios. Quando eu divido entre os braços, faço a randomização, eles vão ter características semelhantes, independente se ele vai para um braço ou para o outro. Mas eu consigo identificar isso através das características basais dessa tabela.
Porque aqui temos o exemplo do denosumab e um grupo controle com placebo aqui, e o denosumab na indicação da osteoporose. Então, vocês podem observar aqui que nós temos uma randomização 1 para 1, temos a mesma proporção de participantes num braço e no outro. E essa tabela é muito interessante porque ela traz características basais e olhando especificamente a doença. Então, vamos pegar aqui no caso do denosumab para a indicação da osteoporose. Imagina que ao final desse estudo, ele fale que o denosumab ele conseguiu reduzir, né, as fraturas, né, nessa população que estava sendo estudada, quando comparado ao grupo placebo. Mas quando a gente vai olhar, a média de idade dos pacientes com denosumab é 65 anos versus 72 com placebo. E nós sabemos que a osteoporose ela comete pessoas com mais idade pela questão da fragilidade óssea. A pergunta é o seguinte: será que foi o denosumab que reduziu o risco de fratura ou o fato desses participantes serem mais jovens, que tiveram mais fraturas? Então, essa tabela ela é muito interessante para sempre a gente olhar e ver se os grupos de fato são homogêneos, são comparáveis, e caso isso aconteça, a gente entende que houve uma boa randomização. Então, posso estar comparando coisas que são semelhantes, são homogêneas. E dentro disso, tem essas três siglas que é super importante a gente entender, que é o ITT, que é Intention to Treat, intenção de tratar, o MTT, Modify Intention to Treat, e o PER Protocol, que são nada mais, nada menos, metodologias que eu faço análise estatística primária de resultados. Então, isso eu só consigo usar essa metodologia para definir qual que é a população que eu vou estar avaliando, ITT, MTT ou PER Protocol, em ensaios clínicos randomizados. E aí também já entra um ponto muito importante. O ensaio clínico, para ele ser randomizado, ele obrigatoriamente ele é o quê? Prospectivo. Eu não consigo fazer uma randomização de algo retrospectivo. Sempre que a gente fala de randomização, a gente está falando de alguma coisa que vai ser prospectiva. Então, o intention to treat, ele vai incluir para a sua análise quem? Todos os participantes que foram originalmente alocados após a randomização. Então, ele vai ignorar desvio de protocolo, não compliance, retirada de consentimento. Uma das coisas muito legais para a gente sempre lembrar do intention to treat é uma vez randomizado, sempre analisado. Então, essa metodologia ela evita estimativas muito otimistas de eficácia de uma determinada intervenção pelo fato de eu estar retirando aqueles que não aderiram ao protocolo. Então, ele vai considerar todo mundo após a randomização. E ele entende que a não adesão desse vídeo de protocolo pode ocorrer na prática clínica. Então, intention to treat, uma vez randomizado, sempre analisado. Vai considerar todo mundo após a randomização. O Modify Intention to Treat, que é o MTT, intenção de tratar modificada, ele vai considerar quem recebeu pelo menos uma dose após a randomização. Então, randomizei, recebeu pelo menos uma dose, essa é a população que eu vou considerar para avaliar a eficácia. Quem não recebeu o tratamento após a randomização, ele vai ser excluído dessa análise. E o chamado PER protocolo, de acordo com o protocolo, eu vou considerar somente quem terminou perfeitamente aquele protocolo de pesquisa. Então, quem retirou consentimento, quem abandonou, quem teve perda de acompanhamento, quem teve evento adverso grave que teve que sair, eu vou estar desconsiderando. Eu só vou avaliar quem terminou perfeitamente esse protocolo. Então, vamos entender isso aqui melhor. Então, eu peguei aqui todo mundo que a gente triou, 2.226, foi avaliado todos os critérios de inclusão e exclusão, viu que alguns saíram, então, de 2026, nós vamos randomizar os 2.044. Quem que seria a população intention to treat aqui? Essa turma, os 2.044, todos que foram randomizados. Então, se no estudo, quando a gente está lendo lá, study design ou análise estatística do estudo, ele normalmente vai falar qual que é a população que vai ser avaliada nesse estudo. Então, se ele definir que é a população intention to treat, o que significa? Ao final do período de acompanhamento, eu vou avaliar o resultado de 2.044 participantes. E aí surge uma pergunta interessante. Mas vem cá, como é que eu vou analisar o resultado de eficácia de alguém que nem usou uma dose de produto? Ou de alguém que retirou o consentimento, teve perda de acompanhamento, teve um evento adverso grave que teve que sair do estudo? Aí é feito uma metodologia chamada LOCF, que é o Last Observation Carried Forward. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a última observação que eu tive desse participante
e vou levar lá para o resultado final, para a avaliação final. Então, ele podia estar muito bem, ou ele podia estar mais ou menos ou mal, eu vou considerar essa última avaliação. O que vocês observam aqui? Que houve um erro de randomização de 8 participantes. Ou seja, houve a randomização, mas como houve um erro de 8 participantes, o que significa? Esses 8 participantes, eles vão ser excluídos. Eles não vão receber nenhuma dose do medicamento. Então, aqui já vai ser criada uma segunda população, que é a chamada MITT, que são aqueles que, após a randomização, vão receber pelo menos uma dose do medicamento. E aí a gente tem dois grupos aqui, um grupo para o everolimus, braço everolimus, e o grupo do braço micofenolato. E nós temos aqui, no caso, 2037, que é a população MTT. Então, a gente tem aqui uma população ITT 2044 participantes, e temos aqui uma população de 2037, que é a população MTT. Então, o estudo inicia, várias coisas vão acontecendo, retirada de consentimento, morte, eventos adversos graves que o paciente tem que sair. E no braço everolimus, 2022, 737 completaram perfeitamente o estudo. E do braço micofenolato, 2015, 822 terminaram perfeitamente o protocolo de estudo. Quem seria o chamado per protocol? Esses que terminaram perfeitamente. Então, normalmente no estudo, quando eu estou lendo, ele vai definir qual que vai ser a população que vai ser avaliada do ponto de vista de eficácia. Então, ele vai falar intention to treat, modified intention to treat ou per protocol. E aí surgem algumas questões. Bom, o que isso muda na prática? Muda algumas questões. Então, se eu estiver avaliando a população por protocolo, eu estou entendendo só quem terminou perfeitamente o protocolo de pesquisa. Ou seja, já existe um viés de seleção dessa população aqui, que foi somente aquela que terminou perfeitamente o protocolo de pesquisa. E aqui existe o quê? Uma tendência a você observar melhores resultados, porque você só está considerando quem terminou perfeitamente. Então, quando você compara essa população com uma população talvez intention to treat, existe uma tendência aos resultados da população por protocolo ser melhor do que intention to treat. Então, quando eu vou lá fazer a leitura de um estudo e eu vejo que a população que está sendo selecionada é o por protocolo, eu já entendo o seguinte, está tendo uma tendência a querer melhorar o resultado. Porque se fosse a população intention to treat, o resultado não seria talvez tão bom quanto na população por protocolo. Então, isso aqui é um ponto importante para a gente saber qual que é a população. Outra coisa que é interessante também, dependendo do tamanho do estudo, tamanho amostral, se você olhar aqui o ITT, 2.044 participantes, o per protocolo, está falando de mais ou menos 1.550. Ou seja, existe uma diferença de cerca de 500 participantes entre a população intention to treat por protocolo. 500 participantes pode mudar o resultado do estudo? Pode mudar o resultado do estudo. Então, olhar essas populações, qual que está sendo analisado, é super importante. E outra coisa também que sempre a gente tem que pensar, isso aqui a gente está fazendo avaliação com relação a questões de eficácia, mas a gente tem que pensar também qual que é a população que vou avaliar questões de segurança. E aqui, para eu avaliar a segurança de um medicamento, eu tenho que considerar quem usou pelo menos uma dose de medicamento, que acaba sendo aquela população chamada MITT, que também é conhecida pelo um outro nome, que é o tal do Full Analysis Set. Então, se vocês identificarem lá no estudo, falando, ó, a população que a gente vai estar avaliando é a Full Analysis Set, já entende-se que é a MTT, que é aqueles que, após a randomização, só vai considerar quem tomou pelo menos uma dose do medicamento. Bom, tipos de controle. Então, quando a gente fala que eu tenho um estudo controlado, o que é um estudo controlado? Quando eu estou me comparando a alguma coisa. Então, eu posso ter um controle ativo, quando existe um medicamento ativo, e que na maioria das vezes são medicamentos padrão ouro daquela doença, então estou me comparando com o padrão ouro daquela doença, ou um grupo controle com placebo, que eu estou me comparando com uma substância que é totalmente inerte. E aí entra um ponto também muito importante. Do ponto de vista ético, eu para usar o placebo puro, que é o placebo do medicamento que está sendo avaliado, eu só posso fazer isso se não tiver nenhum tratamento para aquela doença. Se existir algum tipo de tratamento, que pode ser lá
corticóide, com imunossupressor, eu tenho que usar uma terapia de base associada ao placebo. Isso é uma coisa que envolve questões éticas, que são as questões que envolvem também toda a parte de aprovação de protocolo de pesquisa. E temos estudos que, muitas vezes, podem ser estudos não controlados. Ou seja, eu não tenho um grupo comparador. Esses estudos não controlados, eles normalmente, os seus resultados não são confiáveis. Por quê? Porque eu não estou me comparando com alguma coisa, eu estou me comparando contra eu mesmo, contra eu mesmo. Então, um estudo de braço único, eu quero mostrar, às vezes, que aquele medicamento ele vai trazer um determinado benefício e que no final do estudo ele pode mostrar que houve uma melhora, mas como eu não estou me comparando a alguma coisa, você fica se questionando, será que se eu me comparasse a alguma coisa, ele seria melhor ou não? Então, normalmente, os estudos não controlados, os resultados eles acabam não sendo confiáveis e são modelos que não são utilizados para aprovação de novas tecnologias. As novas tecnologias, tradicionalmente, são feitas através de estudos com grupos controles, onde eu estou me comparando com alguma coisa. Bom, nós temos os estudos prospectivos. O que é um estudo prospectivo? É um estudo que estamos agora no tempo zero, no momento zero, e eu vou avaliar ao longo do tempo, no futuro, qual que vai ser o efeito que eu estou buscando dentro daquela hipótese que eu estou testando. Então, no tempo zero, eu vou olhar para frente e ver qual que é o resultado que eu vou me deparar com relação àquela intervenção que eu estou fazendo. Então, nos estudos prospectivos, toda a parte de metodologia, desenho de estudo, se é um estudo que eu vou fazer, quero avaliar superioridade ou não inferioridade, qual que é o desfecho que eu vou estar avaliando, qual que vai ser a randomização, critérios de inclusão, exclusão, tudo é estabelecido previamente. E é o modelo utilizado para aprovação de novos medicamentos. Ele pode ser muito caro, como a gente já falou, investimento milionário, bilionário, e dependendo da patologia, você pode ter um período de acompanhamento maior. Então, eu vou acompanhar durante 2, 3, 4 anos, dependendo da doença. Os estudos prospectivos, então, eu vou ter aqui. No início do estudo, no tempo zero, eu vou definir tudo que envolve o protocolo, né, o desenho desse estudo, vou definir a hipótese que eu vou querer estar testando e vou acompanhar ao longo do tempo para saber qual que vai ser o efeito, qual que vai ser o resultado. Então, eu, no momento zero, vou olhar para frente para saber qual que vai ser o resultado. Os estudos chamados retrospectivos, a ocorrência da exposição da doença vai preceder o início do estudo. Então, o estudo retrospectivo é o quê? No tempo zero agora, eu vou olhar para o passado, vou olhar para trás para saber o que aconteceu no passado. Então, os grupos foram formados no passado, vou olhar o segmento até o presente, mas eu estou sempre olhando o que aconteceu no passado. Então, os estudos retrospectivos, o que acontece? Eu vou buscar essas informações aonde? Em prontuários médicos, prontuários eletrônicos, registros médicos, registros de pacientes, porque o dado já está lá, a ocorrência dos fatos já teve no passado, eu vou simplesmente buscar essas informações, coletar esses dados para gerar uma evidência dentro de um estudo retrospectivo. E ele acaba sendo muito mais rápido e barato, por quê? Porque os dados já estão sendo coletados lá. E, basicamente, eu extrair essas informações e transformar ela em evidência científica. Por isso que ele acaba sendo muito mais rápido e barato. Então, eu posso, por exemplo, estruturar um prontuário eletrônico que eu consiga coletar os dados de uma forma estruturada, fazer uma curadoria das informações para fazer estudos retrospectivos? Posso, com certeza. Então, os estudos retrospectivos, o começo do estudo é aqui no tempo zero, só que eu vou olhar o quê? Para o passado, tudo que aconteceu no passado para poder estar coletando esse tipo das informações e transformá-las em evidência científica. Os estudos paralelos. O que são os estudos paralelos? São os estudos longitudinais, que eu conceito de estudo longitudinal que vai acontecendo ao longo do tempo, e eles são paralelos porque os braços eles vão correr em paralelo. Então, eu vou ter aqui uma randomização, um grupo foi para o produto X, outro grupo foi para o braço com o produto Y. Ao longo do tempo, eu vou avaliar, ao término do acompanhamento, se houve resposta ao produto X, sim ou não, e se houve resposta ao produto Y, sim ou não.
E eles são paralelos porque não tem cruzamento entre os braços. Mas eu também tenho os estudos chamados cruzado ou com crossover. Então, aqui vale a pena a gente entender como é que funciona. Então, um grupo vai para o produto X, outro grupo vai para o produto Y. Aí eu faço a seguinte pergunta: respondeu o produto X? Se respondeu, sim, eu continuo usando o produto X. Se não respondeu, eu posso cruzar o participante que está no produto X para usar o produto Y e vice-versa, caso o participante não tenha respondido ao produto Y. Existem algumas questões aqui que é interessante. Os estudos com crossover, o que ele permite? Permite, na verdade, eu fazer uma otimização do tamanho amostral. Porque se eu tenho um participante que não respondeu aqui, eu posso testar ele no outro braço. Então, eu não perco esse participante, eu acabo otimizando. Só que algumas coisas são muito importantes quando a gente vai pegar estudos com cruzamento. É o conceito do chamado washout. O que seria o washout? O washout, tecnicamente, seria o tempo que o participante do estudo fica sem usar o medicamento para garantir com que esse medicamento não esteja mais em atividade no seu organismo. E por que isso é importante quando a gente faz estudos com crossover? Porque se eu não fizer o washout, quando eu fizer o cruzamento, eu corro o risco de ter uma sinergia entre medicamentos, e essa sinergia ela pode, por exemplo, aumentar a eficácia. Essa eficácia não está ligada ao medicamento especificamente, está ligado a dois que estão atuando em conjunto, e também corre o risco de aumentar eventos adversos. É uma coisa que pode acontecer nos estudos que tem cruzamento sem washout. E uma das perguntas que é importante a gente fazer é por que eu devo fazer o washout sim ou não? Então, situações que eu não faço washout. Quando eu tenho uma doença que, se o paciente ficar sem tratamento, ele vai ter uma piora da condição clínica do participante, pode ter um risco dele morrer, ou em situações também onde eu tenho um medicamento que a meia-vida é muito longa. E por que a meia-vida é muito longa? Porque para eu garantir o chamado sem usar o medicamento. Então, às vezes eu tenho um medicamento que tem uma meia-vida de 30 dias, significa o quê? Que eu tenho que deixar esse participante 150 dias sem usar o medicamento para poder fazer o cruzamento. Tá? Às vezes, quando eu tenho uma situação que eu tenho uma meia-vida muito prolongada, faz o cruzamento mesmo assim, sem fazer o washout. E os estudos de extensão, como é que funciona isso? Então, nós temos aqui um estudo, um grupo no braço de intervenção, outro grupo no braço controle. Ao final da fase de acompanhamento, eu termino o estudo, no caso de fase 3, ele é finalizado, eu vejo quem respondeu no grupo intervenção, quem respondeu no grupo controle. Só que eu posso continuar fazendo um acompanhamento dentro do protocolo de estudo, que a gente chama de estudos de extensão, só que eles viram estudos abertos. Quando, por exemplo, no estudo principal eu estou fazendo algum tipo de cegamento. Por quê? Porque nesse momento que eu termino o estudo, eu faço a abertura dos dados. Então, quem está no grupo de intervenção, ele vai saber o que ele estava usando, se ele estava usando, no caso, os medicamentos de intervenção, e quem estava no grupo controle, que, por exemplo, no grupo controle com placebo, ele sabe o que estava utilizando. Então, nos estudos de extensão, quem está no braço intervenção e que se beneficiou, ele continua usando o medicamento de intervenção. Quem estava no grupo controle, que não teve benefício, ele tem a opção de agora migrar para o grupo de intervenção, mas ele vai saber que vai estar usando o medicamento de intervenção, por isso que são estudos abertos, não tem cegamento. Quem estava no grupo controle, que teve benefício, se ele quiser ir para o grupo de intervenção, que o resultado é melhor, ele pode também. E aí você fica fazendo um acompanhamento ao longo do tempo dentro dessa fase de extensão aberta. Esse acompanhamento, normalmente, ele serve para avaliar principalmente questões de segurança do medicamento, mas também acaba avaliando questões relacionadas à eficácia. Cegamento ou mascaramento? Então, o que seria isso daqui? Então, primeiro que a gente está falando de sinônimos. Cegamento ou mascaramento, na verdade, é a mesma coisa. Só que o termo que a gente acaba utilizando mais é o cegamento, que é o blinding, mas a gente acaba se deparando muito com o masking, que é o mascaramento, em alguns estudos.
Então, qual que é a importância do cegamento ou mascaramento? Ele vai impedir que o participante e ou o médico, que é o investigador, venha saber qual que é o verdadeiro tratamento que o participante está recebendo, e com isso eliminando qualquer tipo de influência psicológica. E só que para isso acontecer, o medicamento de intervenção e o medicamento do grupo controle ele tem que ser exatamente idêntico, não pode ter diferenças. Então, o que que isso significa? Se eu tenho lá um medicamento que o comprimido é azul e o outro que o comprimido é amarelo, quando aquele participante ele volta no centro de pesquisa e o investigador normalmente naquele protocolo de avaliação ele pergunta, vem cá, como é que o senhor está tomando o medicamento? Ó, doutor, estou tomando todo dia aquele comprimido azul. E o outro fala que está tomando comprimido amarelo, já tem perda do cegamento aqui, porque o investigador sabe, um está usando uma coisa, outro está usando o outro, e ele começa a ter algum tipo de influência psicológica. Então, para garantir o cegamento, os medicamentos eles têm que ser idênticos, indistinguíveis, se você conseguir manter o cegamento. E isso é super importante e existem metodologias para a gente estar fazendo isso daqui. Então, dentro dos tipos de cegamento, nós temos os estudos abertos, ou open label, que na verdade não tem cegamento. Aqui, tanto o participante quanto o investigador sabe o que está sendo administrado. Aqui é importante a gente abrir um parênteses. Os estudos abertos, do ponto de vista de metodologia, eles são mais frágeis? São mais frágeis. Mas aqui entra um fato importante, é a questão do desfecho que está sendo avaliado. Se nós estamos avaliando um desfecho que é objetivo, acaba que o fato de ser um estudo aberto, você não tem tanto impacto de influência psicológica no estudo aberto que tem um desfecho objetivo. Se eu tenho desfecho subjetivo, aí você pode ter uma influência psicológica sim. Por quê? Porque no estudo aberto, se o investigador ele sabe que o paciente está usando um medicamento que ele acredita mais, ele pode achar que o paciente está melhorando mais. Ou que ele acredita menos, ele pode achar que o paciente está piorando. A mesma coisa acontece do lado do participante. Se ele sabe que tem um medicamento que ele acha que vai ser melhor, ele pode, através de uma influência psicológica, achar que está melhorando e vice-versa, se ele acha que aquele medicamento é pior, ele pode estar achando que está piorando. Só que quando eu tenho um desfecho, por exemplo, objetivo, e aí o que que é um exemplo de um desfecho objetivo? Morte. A morte, você não tem influência psicológica pelo fato do participante saber. Ele não vai chegar lá no próprio centro de pesquisa, ah, doutor, eu acho que eu morri. Fala, mas vem cá, você está vivo aqui, você está na minha frente, como é que você acha que morreu? Ah, doutor, eu acho que eu tive um infarto agudo do miocárdio. Ah, mas seu eletro está normal, suas enzimas estão normais, seu ecocardiograma está normal, você não teve. Então, quando eu tenho um desfecho que é objetivo, mesmo em estudos abertos, não existe uma influência psicológica dentro desse desfecho. Mas quando eu tenho desfechos subjetivos, aí a influência pode ser muito grande. Quer ver, por exemplo, dor, totalmente subjetivo. O participante pode falar, doutor, eu estou morrendo de dor, minha dor melhorou bastante, simplesmente uma questão psicológica. Então, quando eu tenho esses desfechos, tipo falta de ar, dispneia, que é muito subjetivo, o estudo aberto ele pode sim ser impactado por uma questão de psicológica. Nós temos o estudo cego simples cego, que aqui o participante não que está utilizando, mas o investigador sabe. O duplo cego, que é a metodologia de cegamento mais comum nos ensaios clínicos. Então, tanto o participante quanto o investigador não sabe o que está sendo utilizado. E temos até o triplo cego, por exemplo, que o participante, o investigador e até o bioestatístico não sabe o que está sendo utilizado. E o que, que eu faço nessa situação aqui, aonde eu estou comparando medicamentos que têm diferentes vias de administração ou uma posologia diferente. Então, estou comparando um comprimido com um medicamento injetável, ou estou comparando um medicamento injetável que ele é feito semanalmente com um medicamento injetável que é feito a cada 15 dias. O que, que eu tenho que fazer nessa situação? Porque se eu estou falando de coisas que têm uma via de administração diferente, o cegamento vai ser perdido imediatamente. Porque um está tomando comprimido, outro está tomando injetável, já perdi o cegamento. Ou se um está tomando
semanalmente o medicamento infusional e o outro está tomando a cada 15 dias, eu também vou perder o cegamento, porque a posologia é diferente. Então, nessa situação, é utilizada a metodologia chamada DAMI. O DAMI ele não tem uma tradução literária para o português, porque o DAMI é burro, mas a gente acaba usando o termo chamado simulado. Então, a gente usa essa metodologia do DAMI quando eu não consigo ter similaridade entre tratamento, teste e controle, situações onde eu tenho diferentes vias de administração, e quando eu tenho diferentes vias de administração, eu tenho que usar o quê? O placebo de cada uma delas para manter a ocultação do tratamento e, consequentemente, manter o cegamento. E a mesma coisa que vai acontecer quando eu tenho medicamentos que têm a mesma via de administração, entretanto, a sua posologia semanal versus uma injeção subcutânea a cada 15 dias. Então, vamos pegar esse exemplo para a gente entender melhor essa questão do DAMI. Então, eu tenho aqui um estudo que está comparando o alendronato, que é um comprimido semanal, versus o denosumab, na indicação da osteoporose, que é uma injeção subcutânea a cada 6 meses. Então, nessa situação, se a gente for pensar no participante do protocolo de pesquisa, que ele volta no centro de pesquisa e o investigador chega lá para ele e fala: vem cá, seu João, como é que você está usando o medicamento? Eu falo: doutor, estou usando aquele comprimido uma vez por semana. E quando ele vai perguntar para os participantes que estão nesse braço, ele vai falar: estou usando aquela injeção subcutânea a cada 6 meses. Aqui já perdeu o cegamento, porque o investigador vai falar: um está usando uma coisa, outro está usando outra, e aí, eventualmente, pode ter, inclusive, questões psicológicas que podem influenciar a análise desse investigador. Então, nessa situação, o que eu preciso fazer para garantir a ocultação e, consequentemente, manter o cegamento de um estudo desse? Um braço e o outro vai receber o placebo dos diferentes vias de administração. Então, quem está usando o alendronato comprimido uma vez por semana vai receber uma injeçãozinha de placebo soro fisiológico subcutâneo a cada 6 meses. E quem está usando denosumab a cada 6 meses subcutâneo vai receber um comprimidinho de placebo semanal. E com base nisso, agora, tanto esse braço quanto esse outro, quando voltar lá no centro de pesquisa, quando o investigador perguntar: seu João, o que você está usando? Doutor, estou usando aquele comprimido uma vez por semana e aquela injeção subcutânea a cada 6 meses. E com isso você consegue manter a ocultação e o cegamento desse estudo. Caso não faça isso, você vai ter perda de cegamento, você não consegue fazer o estudo com cegamento, principalmente aqui do investigador. E aqui nessa situação, aonde eu tenho dois medicamentos, onde eles têm a mesma via de administração, que é subcutâneo. Entretanto, esse é um subcutâneo a cada 15 dias e esse é um subcutâneo mensal. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu não fizer alguma coisa, eu vou ter perda do cegamento. Por quê? Porque os participantes que estão nesse braço, quando o investigador perguntar: doutor, estou usando aquela injeção subcutânea a cada 15 dias. Esse outro braço, ele vai falar que está usando a injeção subcutânea semanal. Então, aqui eu já tenho perda do cegamento. O que eu preciso fazer? Usar o DAMI, nesse que está usando o medicamento a cada 15 dias. Então, vou usar, nesse espaçamento entre cada 15 dias, vou usar um placebo subcutâneo e, consequentemente, eu conseguiria aqui manter a ocultação e também o cegamento desse estouro. E aqui não seria double dummy, seria somente um dummy. Você vai só usar o dummy somente aqui no braço. O que tem aqui, que também é importante, às vezes você não consegue manter o cegamento porque o dispositivo que está sendo utilizado são diferentes. Você não consegue usar dispositivo igual. Então aqui você já tem de cara, quando tem situações de dispositivos que não conseguem ser idênticos, você já não consegue manter o cegamento independente de qualquer outra metodologia que você for estar utilizando. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. E eu queria agora chamar o doutor Fernando para a gente poder aqui abrir para perguntas, dúvidas que eventualmente vocês tiveram sobre esse tema.
E aqui eu deixo também todos os meus contatos, caso vocês tenham alguma questão que queiram trazer posteriormente. Então, doutor Fernando, vou deixar aqui para você puxar aqui o nosso chat, fazer alguma pergunta que eventualmente tenha ficado aí dos nossos participantes. Legal. Parabéns, Alexandre, pela didática, pela aula, né? Você deu um gostinho aí do que vai vir aí pela frente, foi uma bela introdução. Pessoal, eu convoco vocês a fazerem perguntas. Vamos agora tentar, né, extrair ainda mais, Alexandre, alguma pergunta. Estou aqui aguardando vocês aí com resposta no chat. O Alexandre, me veio aqui uma pergunta foi até antes de começar o evento. O que seria exatamente um white paper? Né? As pessoas falam que existe hoje vários tipos de trabalhos, né? E me veio essa pergunta aí, que o que seria um white paper exatamente? O white paper, na verdade, assim, onde você vai trazer ali algumas ideias que vão poder estar compondo posteriormente um protocolo de pesquisa clínica. Então, assim, é um documento aberto, onde você vai trazer uma sugestão ali para um determinado protocolo de pesquisa. Tá? É publicado isso em revista? Não, inicialmente não vai ser publicado. Tá? Tá. Tá. Então, uma pergunta aqui da plateia. Lucas Mendonça faz: como fazer o cegamento em situações em que é difícil o uso de dummies, como radioterapia, abordagem cirúrgica, etc. Então, às vezes você não vai conseguir fazer o cegamento. E aí o estudo ele vai ser literalmente aberto. Né? E aí, qual que é o problema? O problema é você ter algum tipo de influência psicológica pelo fato de ser um estudo aberto. Né? E aí essa questão dos desfechos que é muito importante, né? Da gente ter os desfechos objetivos, que os desfechos objetivos, mesmo você perdendo cegamento, você acaba conseguindo mensurar ele sem ter uma influência psicológica grande, ou se você tem um desfecho subjetivo, que aí acaba podendo ter uma influência maior mesmo. Mas tem situações que, mesmo que você tente buscar o máximo possível o cegamento, você não vai conseguir fazer. Nesse caso, como é que eu vou comparar uma radioterapia com uma quimioterapia? Não tem como fazer cegamento, né? E aí o estudo vai ser aberto. Dr. Felipe Marinho pergunta: os dados trabalhados e as avaliações post-hoc são válidas para tirar conclusões objetivas? É, então, é uma pergunta excelente, tá? Os dados trabalhados e avaliações são válidas para tirar conclusões objetivas. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar nos estudos e nas análises pós-hoc. As análises pós-hoc, elas têm algumas críticas. Primeiro, que elas não foram feitas primariamente para responder aquela pergunta. Então, as análises pós-hoc, só para trazer aqui o conceito, por exemplo, para todo mundo, são análises que eu faço após o término de um estudo. Então, terminei, por exemplo, o estudo de fase 3, eu começo a pegar aquela base de dados e fazer subanálise de populações que estão dentro daquele estudo. Só que, primariamente, análise pós-hoc, ela não foi feita para responder aquela pergunta. Então, normalmente, às vezes, normalmente eu me deparo com análise pós-hoc que ela não tem um poder estatístico para estar respondendo determinada pergunta. Ela pode ser, inclusive, um gerador de hipótese. A gente acredita que determinada situação pode ter um benefício e vamos fazer um estudo direcionado para isso, tá? Então, existe essa crítica de análise pós-hoc, ela não foi feita primariamente para responder aquela pergunta, e às vezes ela não tem nem poder estatístico para responder isso. Às vezes você tem um subgrupo ali que é um N amostral muito pequeno, então você não consegue ter poder estatístico. Outra crítica também que existe para análise pós-hoc é que, se você for olhar, você tem muitas vezes um conflito de interesse muito grande do ponto de vista de autores, que muitas vezes os autores são autores ligados ao patrocinador. Então, ele traz aí questões também de conflito de interesse, tá? Mas você tem boas análises pós-hoc. Às vezes você consegue pegar um subgrupo ali que você tem uma representatividade grande do ponto de vista de tamanho amostral dentro de uma análise pós-hoc, que ele pode trazer também informações interessantes. Né?
Pegaram novas perguntas aqui. Alexandre, isso é constante acontecer durante a evolução de um projeto de pesquisa, principalmente patologias, vamos dar o exemplo de câncer de próstata, por exemplo, você tem uma sobrevida longa desses pacientes, então, ao longo desse tempo são incluídas novas drogas, se modifica o pensamento de atuação por causa de novos estudos. Quando a gente faz ocorrem essas modificações no meio desses estudos, você acredita que invalida o resultado final? E se, por exemplo, esses pesquisadores eles precisam fazer alguma coisa para melhorar o dado, ou seja, aumentar a amostra, aumentar o follow-up, alguma coisa nesse sentido? Ótima essa pergunta, tá? Essa pergunta eu vou responder agora, mas a gente vai ter no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Isso daí, doutor Fernando, entra no conceito de desenhos adaptativos. O que são os desenhos adaptativos? É uma metodologia estatística que eu consigo aplicar num ensaio clínico, onde ele permite com que eu faça adaptações durante o andamento do protocolo de pesquisa. E essa metodologia ela é muito interessante, que ela não invalida a qualidade dos resultados. Então, eu posso fazer adaptações, aumentar o tamanho amostral, diminuir, mudar o braço de randomização, posso criar novos critérios de elegibilidade, posso, inclusive, no estudo de não inferioridade, definir que eu vou, dependendo do resultado, posso considerar que vai ser superior. Então, essa metodologia ela vem surgindo muito forte, inclusive na área de oncologia, né? Mas é importante a gente entender que ela existe e ela não, ela vai estar lá, ser trazida dentro do protocolo do estudo. Ela vai trazer alguns termos que ela vai falar, isso aqui é um desenho adaptativo, mas ela não invalida de forma alguma o poder que aquele estudo tem para trazer uma determinada conclusão, tá? Então, assim, é importante vocês saberem que ela existe e que vem sendo usado bastante e que não tem nenhum impacto do ponto de vista de desvalidar aquela evidência científica. Você falou de estudo fase 2, né, que após a emenda, né, sendo utilizada como aprovação de droga, o Felipe pergunta aqui que seria ideal, pelo menos, que nesses estudos fosse, por exemplo, um fase 2 randomizado, comparação, né, o braço único, ele invalida uma aprovação, né, de uma droga. É claro que a gente tem que colocar no contexto, né, a raridade, né, hoje, agora, em câncer, como a gente fala de mutações, né? E você vê aprovações de estudo com 40, com 50 pacientes, né? Então, como você enxerga isso? Você acha que um braço único, não comparativo, ele tem poder suficiente para aprovar uma droga? Então, o que a gente vê de uma forma geral, né? Normalmente existe um grupo controle, né? De uma forma geral, tem que ter um grupo controle. Então, vou pegar um exemplo de doenças ultra raras. Teve um medicamento que ele foi aprovado, um estudo com 12 participantes. 12 participantes. O que eles fizeram? Na verdade, não tinha como fazer um grupo controle ali, um braço com intervenção versus grupo controle. O que eles fizeram? Foi uma metodologia muito inovadora que eles chamavam de Double Fashion Model. O que eles faziam? Eles se comparavam entre si. Então, ele pegava um período ali que o grupo desses 12 participantes ficava usando placebo. Depois de um tempo, eles começavam a usar o medicamento de intervenção. E aí eles faziam uma comparação no período que ele estava com placebo versus o período que ele estava em intervenção. Meio que ele fazia uma comparação dentro do mesmo braço. Tá? Mas, idealmente, você tem que ter algum tipo de grupo controle, mesmo no estudo de fase 2. E aí, o que vem surgindo também dentro desse conceito, até nessas situações de raridade? Às vezes eu não consigo ter participante para ter um grupo controle. O que vem sendo usado? Real world evidence para fazer grupo controle. Então, quer ver um caso, um medicamento chamado Blincyto, que é o blinatumomab. O blinatumomab, que é a leucemia linfoblástica aguda, esse medicamento ele foi aprovado, grupo recebendo intervenção com blinatumomab, braço único, braço ativo com blinatumomab. Quem que era o grupo controle? Um grupo controle de pacientes que não estavam ativos no estudo. Eram pacientes provenientes de prontuários. Paciente com leucemia linfoblástica aguda, que eles compararam com o grupo que estava recebendo a intervenção. Então, ele criou um grupo controle que não era ativo. Eram pacientes provenientes de prontuário, tá?
Então, Felipe, idealmente você vai ter que estar se comparando com alguma coisa. O que que acontece normalmente nos estudos de fase 2? Você não está buscando um desfecho clínico, normalmente é um desfecho substituto. Você está avaliando, por exemplo, taxa de resposta objetiva, mas você não está avaliando, por exemplo, sobrevida global, sobrevida de progressão, sobrevida livre de doença, nada disso, né? Normalmente avalia um desfecho substituto como uma taxa de resposta objetiva dentro de estudo de fase 2. Beleza. Ok, Alexandre, muitíssimo obrigado. Foi fantástica a sua apresentação, super didático. Vamos nos ver agora no dia 30 de outubro, né? Em breve a gente vai passar mais uma vez para vocês os folders, informações sobre o evento, com inscrição. Tem muita gente me perguntando se o evento vai ficar online ou não. Ou, desculpa, se vai ficar disponível para assistir sob demanda. Provavelmente sim, mas isso a gente está ainda resolvendo se vai ser todos os três de uma vez ou se vai ser gradativamente, tá? Mas a gente informa para vocês nos canais de comunicação. Alexandre, muito obrigado, uma boa noite, né? Foi fantástica. Eu te agradeço, doutor Fernando, agradeço a todos os colegas que acompanharam aqui também, Grupo Goni por abrir esse espaço e também a Pfizer por estar disponibilizando esse momento aqui para nós. Boa noite, pessoal. Fiquem bem. Nos vemos aí nos nossos canais. Um grande Obrigado, abraço. bom dia a todos, um abraço.